Essa garota quase foi devorada por uma aranha, mas depois que a aranha foi morta, ela chorou tristemente. Acontece que essa floresta originalmente era o território da aranha, mas depois que esse grupo de goblins chegou, eles roubaram as presas que pertenciam à aranha. E a aranha, por acaso, estava grávida e precisava de uma grande quantidade de comida para nutrir seus filhotes. Por isso, mesmo sabendo que não era páreo para os goblins, ela decidiu lutar e tentou expulsá-los. A protagonista então percebeu porque desde o início ela não sentiu intenção de matar vindo da aranha, mas sim um imenso pavor. Na verdade, a aranha sabia que não poderia vencer os goblins, mas não tinha escolha senão lutar. Talvez ela já soubesse, no momento em que decidiu agir, que morreria, e foi exatamente o que aconteceu. A aranha estava morrendo, e seu último desejo era que a protagonista ajudasse a proteger seus filhotes. Quando os pequenos aranhas apareceram, a protagonista finalmente não conseguiu segurar as lágrimas e começou a chorar. Qual foi o erro da aranha? Na verdade, ela era a verdadeira vítima. No entanto, embora a protagonista sentisse pena da aranha, ela não podia fazer nada, pois era muito fraca. Ao ver como a protagonista estava chorando, o rei dos goblins, que havia derrotado a aranha, ficou um pouco desconcertado, pois ele também tinha lutado para se defender. Se a aranha fosse mais forte, todos ali teriam se tornado sua comida. Ou seja, ele havia lutado para proteger aquelas pessoas, incluindo a protagonista. De repente, o corpo do rei dos goblins começou a brilhar, e ele acabou evoluindo para uma forma parecida com a de um humano, com cabelo azul chamativo. A protagonista ficou curiosa sobre sua nova condição, mas o gato azul, como ela o chama, também não sabia o que havia acontecido. Seu coração apenas experimentou alguma agitação, e como resultado, ele evoluiu. Então, a protagonista perguntou ao dragão de fogo, conhecido por sua vasta experiência, se ele sabia o que havia acontecido. Mas apesar de seus muitos anos de vida, o dragão também não sabia que espécie o gato azul havia se tornado. Em teoria, a forma anterior já era um nível mais alto que um goblin podia alcançar, sem possibilidade de evoluir ainda mais. Por fim, para desvendar esse mistério, o dragão concordou em voltar no dia seguinte. Talvez ao ver o gato azul pessoalmente, ele entenderia o que havia acontecido. Vendo como o gato azul era desajeitado e nem conseguia abotoar a própria camisa, a protagonista gentilmente o ensinou como fazer isso. Além disso, em agradecimento por ele ter salvado sua vida mais cedo, ela lhe deu um grande abraço. E como resultado, seu pai ficou com ciúmes novamente. A próxima etapa é como lidar com os filhotes da grande aranha. A protagonista pergunta se ele quer continuar na floresta ou voltar para casa com ela. O pequeno aranha pula no colo da protagonista, demonstrando seu carinho, e ela, muito feliz, lhe dá o nome de Gratia. No momento seguinte, uma luz brilha e aparece uma marca na cabeça da pequena aranha, indicando que ele se tornou um monstro nomeado. Será que sou eu? Aquela mulher que trabalhou 30 dias seguidos sem descanso e quando finalmente chegou em casa, morreu de cansaço? Ela pensa se morrer em casa conta como acidente de trabalho. O espírito divino, com pena de uma pessoa tão jovem, decide enviá-la a outro mundo para reencarnar. Antes de partir, ele pergunta se ela deseja algum poder especial. A mulher lembra-se do seu desejo em vida, acariciar algo peludo, seja qual for o animal, desde que tenha pelos. Esse desejo é um tanto peculiar, e o espírito divino hesita por um momento, mas decide conceder a habilidade de fazer com que todas as criaturas, exceto os humanos, gostem dela. A mulher se arrepende de ter pedido isso, pois não tinha interesse em ir para outro mundo, mas já era tarde. No segundo seguinte, ela se encontra renascida em uma família nobre. A protagonista vive feliz durante 3 anos. Como é a filha mais nova, todos a adoram, e os animais peludos formam fila para que ela os acaricie. Comparado à sua vida anterior como uma trabalhadora exausta, a protagonista vive contente e é grata ao espírito divino pelo poder concedido. Um dia, sua mãe precisa ir ao castelo, mas como não há ninguém para cuidar da protagonista, ela é levada junto. Enquanto sua mãe está ocupada, ela brinca sozinha no jardim, cercada por várias criaturas peludas. No entanto, antes que pudesse acariciar qualquer uma delas, todas fogem, e logo atrás da protagonista aparece um tigre branco. Esse tigre branco é uma fera sagrada, uma criatura extremamente poderosa. Eles trocam olhares e a protagonista deseja tocá-lo. Para sua surpresa, o tigre também gosta dela, e ela finalmente consegue acariciar um dos pelos mais macios e preciosos que já encontrou. A ligação entre eles é instantânea, e o tigre permite que a protagonista monte em suas costas enquanto passeiam pelo jardim. A cena deixa o dono do tigre perplexo, pois ele é o único humano com quem a fera sagrada normalmente interage, e nunca permitiu que ninguém mais o tocasse, muito menos montasse nele. O jovem príncipe não entende o que está acontecendo, e pega a protagonista para ver o que há de diferente nela. Contudo, a garota só gosta de criaturas peludas e não tem interesse nos humanos, o que deixa o príncipe ainda mais curioso. Ao descobrir que o rapaz é um príncipe, a protagonista decide não criar problemas e pensa em ganhar a simpatia dele. Mais tarde, ela conhece o rei e, usando sua fofura, conquista o afeto real. Infelizmente, sua mãe não fica nada satisfeita, pois a menina desapareceu de repente, assustando-a. Porém, ao saber que a filha fez amizade com uma fera sagrada, a mãe se surpreende, pois essas criaturas são conhecidas por serem extremamente poderosas e reservadas, nunca se aproximando de outros humanos além de seus mestres. A família da protagonista é convidada a assistir a uma aula prática de combate na Academia de Magia, onde os alunos comandam suas próprias tropas em uma batalha para ver quem sai vitorioso. Quando o irmão da protagonista vence facilmente, ela corre animada para abraçá-lo. No entanto, quando é a vez de sua irmã, a protagonista se preocupa, pois o desafio é derrotar um dragão das chamas, uma criatura de nível equivalente à fera sagrada. Ninguém entende por que o dragão foi invocado, nem mesmo os líderes da academia. Embora a irmã da protagonista pareça confiante, a vitória não é garantida. Então a protagonista decide intervir pessoalmente. Todos pensam que ela vai proteger sua irmã, mas surpreendentemente, ela fica ao lado do dragão. Este dragão, que surgiu através de um círculo de teletransporte, veio para punir os humanos por abusarem de outras raças. No entanto, graças ao poder da protagonista de fazer com que criaturas não humanas gostem dela, o dragão se torna
seu amigo. Ela não só acaricia suas escamas reluzentes, como também recebe uma preciosa esfera de dragão como presente. O que ninguém esperava era que a protagonista, que havia feito amizade até com dragões, fosse capturada por goblins. Ela tentava ajudar um coelho ferido quando foi pega em uma armadilha. Quando acorda, se encontra em uma caverna, cercada por goblins. Dizem que os goblins são criaturas malvadas que adoram torturar crianças. A protagonista, apesar de ter o poder do fogo do dragão, decide não usá-lo para não machucar outras crianças que também foram capturadas. Então ela aguarda que seu pai venha resgatá-la. Com fome, a protagonista decide sair da caverna para procurar comida, mas encontra um goblin pelo caminho. Para sua surpresa, ele lhe oferece um fruto amargo e azedo, mas ao retirar a casca, a fruta se torna deliciosa. Assim, a protagonista começa a se relacionar com os goblins de maneira inesperada. Pensando que as outras duas crianças também precisavam comer, a protagonista criou coragem e pediu mais frutas. Para sua surpresa, os goblins lhe deram um saco inteiro de frutas. Em troca, a protagonista ensinou-os a usar ferramentas para descascar as frutas, o que foi muito mais eficiente do que usar as mãos. Assim, ela se tornou amiga dos goblins. Só então a protagonista percebeu que o poder especial que recebeu do espírito também funcionava nos goblins, já que sua habilidade fazia com que todas as criaturas, exceto humanos, gostassem dela. Agora que eram amigos, não havia necessidade de lutar. Quando ela pensou que seu pai estava a caminho para resgatá-la, preocupou-se que poderia haver um confronto com os goblins, o que poderia resultar em ferimentos de ambos os lados, algo que ela não queria ver. Assim, a protagonista tentou se comunicar com os goblins, mas não conseguia entender a língua deles. Nesse momento, apareceu um goblin rei gigante. Ele ficou surpreso ao ver uma garota humana ali e começou a reclamar que seus goblins haviam trazido outra criança, apesar de ele ter dito para não fazerem isso. Isso mostrou que o sequestro não tinha sido ordenado pelo goblin rei. Curiosa, a protagonista perguntou por que os pequenos goblins a sequestraram. Descobriu que na verdade eles não estavam sequestrando, mas que era da natureza dos goblins cuidar de crianças. Eles a encontraram sozinha na floresta perigosa e pensaram que estava perdida, então a levaram para cuidar dela. Com isso, a protagonista deduziu que o mesmo devia ter acontecido com os irmãos Pino, que também foram capturados. No entanto, como aquela floresta pertencia aos humanos, a protagonista perguntou por que os goblins haviam invadido o lugar. A resposta foi ainda mais surpreendente. Eles não estavam invadindo, mas fugindo. O lar dos goblins havia sido tomado pelos humanos, e não apenas o deles. Minotauros, bestiais e ogros também haviam sido expulsos pelos humanos. Fugindo do extermínio, os goblins chegaram àquela floresta, onde muitos morreram devido a doenças ou foram mortos pelos humanos. A protagonista ficou chocada. Eles acreditavam que os monstros estavam invadindo as terras humanas, mas na verdade, os monstros estavam fugindo da perseguição humana. Ainda assim, esses monstros não buscavam vingança. Seu maior desejo era retornar ao lar e viver em paz. Comovida pela história, a protagonista quis ajudar, mas sabia que seu pai, dado seu desprezo por monstros, não conversaria com eles. Então, ela armou um plano. Pediu aos irmãos Pino que fingissem escapar para criar a ilusão de que sua filha havia sido sequestrada por goblins malignos. Com ela como refém, o pai seria forçado a negociar com os monstros. No entanto, seu pai conhecia bem a filha e já sabia que ela estava colaborando com os goblins. Ele não pretendia negociar. Assim que chegou, lançou um poderoso feitiço para matar o Goblin Rei. A protagonista conseguiu salvar o Goblin Rei, invocando a proteção do dragão. Sem opções, ela apareceu e pediu que seu pai parasse de atacar. Para se vingar da mentira de sua filha, o pai ordenou que seus soldados matassem o Goblin Rei assim que ela saiu da caverna. Por sorte, a protagonista conseguiu novamente proteger o Goblin com seus feitiços de defesa. Dessa vez, ela ficou à frente do Goblin Rei, impedindo o pai de atacar. Vendo sua determinação, ele concordou em ouvir o que ela tinha a dizer. Porém, antes que pudessem começar a conversar, um pássaro deu um alerta de perigo próximo. Uma aranha gigante estava prestes a atacá-los. Ao ver o bichinho peludo, a protagonista quis adotá-lo, mas seu pai interveio, explicando que quando animais selvagens são domesticados, perdem a capacidade de sobreviver por conta própria. Ele argumentou que se ela levasse o coelho para casa, ele se tornaria dependente dos humanos e seus descendentes acabariam se tornando animais domésticos. A protagonista relutantemente soltou o coelho. No entanto, ela se perguntou se poderia adotar a aranha. Diferente do coelho, ela não podia simplesmente deixar a aranha ir embora, pois já havia lhe dado um nome, o que significava que agora estavam vinculados como mestre e servo. Com a ajuda do dragão, a protagonista lançou um feitiço de proteção sobre o covil dos goblins, para garantir que eles estivessem seguros depois que o Goblin Rei fosse embora. Embora já tivessem visto criaturas poderosas antes, todos ficaram tensos ao ver como a protagonista era próxima do dragão. O dragão, por sua vez, percebeu que a aranha azul era uma criatura única, capaz de usar os poderes elementais dos seres sagrados. Com isso, a protagonista decidiu dar um nome a essa nova espécie, Sengi. Assim que ela pensou nesse nome, um símbolo apareceu na cabeça da aranha, selando sua transformação em uma criatura nomeada. A protagonista pediu desculpas, explicando que não havia planejado nomear a aranha, mas o processo ocorreu sem problemas porque era a vontade da aranha. Ao nomeá-la, a aranha evoluiu para uma criatura poderosa, destinada a liderar o grupo. Outra surpresa foi um goblin macho que pediu à protagonista que lhe desse um nome. No entanto, a aranha chamada Lindsay se opôs, argumentando que ele era muito fraco para evoluir, mesmo com um nome. O goblin macho insistiu, pois havia testemunhado a destruição de seu antigo clã e queria ser forte o suficiente para proteger os membros do novo clã. A protagonista ficou tocada por sua determinação e lhe deu um desafio.
Se ele conseguisse caçar um javali gigante sozinho, ela lhe daria um nome. O Goblin aceitou o desafio com entusiasmo. A protagonista então o nomeou Dougie, desejando que ele se tornasse mais forte. Após nomeá-lo, um símbolo branco apareceu em sua testa. O próximo passo foi convencer o pai da protagonista a aceitar seu plano de coexistência entre humanos e monstros. O plano era simples: criar uma área isolada, protegida por uma barreira mágica, onde os monstros pudessem viver. Para controlar a população de monstros, o reino poderia contratar aventureiros para realizar missões regulares na área, garantindo também uma nova fonte de renda para o reino. O pai dela, ao perceber que isso não só resolveria o problema dos monstros desabrigados, como também geraria lucro para o reino, aceitou a ideia. A protagonista finalmente respirou aliviada, pois conseguiu encontrar um lar para os monstros. Logo depois, ela se deparou com uma enorme slime, a mãe de todas as slimes. O corpo dela estava cheio de pequenos círculos, cada um contendo um bebê slime. No entanto, a mãe slime se recusava a dar à luz, pois sabia que o clima frio mataria todos os seus bebês. Sem opções, ela quis se abrigar dentro do corpo da protagonista para atrasar o nascimento, mas a garota recusou, com medo de que isso fosse desconfortável. Na verdade, ser hospedeira de uma slime não seria desconfortável e traria muitos benefícios inesperados, como não precisar mais ir ao banheiro e nunca engordar, mesmo comendo em excesso, pois a slime absorveria todos os nutrientes. Além disso, a slime protegeria seu hospedeiro, tornando-o imune a ataques físicos e mágicos. Assim, a ideia de que o irmão da protagonista não tinha mais objeções surgiu. Para manter sua figura esbelta no futuro, a protagonista concordou em aceitar a situação. Ao mesmo tempo, ela deu um nome a essa slime, chamada Jingu. Assim que as palavras da protagonista ecoaram, um símbolo apareceu no corpo da slime, o que significava que ela se tornara a serva da protagonista. Em seguida, a slime transformou seu corpo, tornando-se alongada e se enfiou na barriga da protagonista. É claro que a outra slime, a branca, também não ficou de fora, recebendo o nome de Haku e se tornando sua serva também. Logo, eles continuaram com o objetivo da jornada: ajudar o pequeno cachorro amarelo a encontrar sua mãe. No entanto, o grupo andou pela floresta por muito tempo e sempre estava dando voltas no mesmo lugar. Acontece que o senhor da floresta não queria que eles se aprofundassem mais. Sem alternativa, a protagonista teve que ir negociar com ele. Esse senhor era uma árvore gigante que havia crescido por centenas de anos. A protagonista, sem jeito, não perguntou por que ele estava bloqueando o caminho, mas a árvore apenas pediu que eles se retirassem e não voltassem mais. A razão para isso era que o pequeno cachorro amarelo pertencia à tribo dos cães que falam. Essa tribo havia sido quase extinta devido à perseguição dos humanos, e agora estava sob a proteção daquela grande árvore. A árvore disse que havia escondido todo o clã dos cães que falam e que a protagonista não deveria pensar em continuar a persegui-los. A protagonista então explicou que eles não eram pessoas más, procuravam os cães que falam para ajudar o pequeno cachorro a encontrar sua mãe. Além disso, ela também queria estabelecer um abrigo para ajudar esses cães que falam. A árvore ficou mais tranquila, pois, embora pudesse esconder os cães que falam dos humanos, não conseguia fornecer alimento suficiente para sustentá-los. Assim, a árvore pediu que a protagonista garantisse que não perseguiria mais os cães que falam, e em seguida revelou o local onde eles estavam escondidos. No entanto, a protagonista não havia caminhado muito longe antes de ser atacada por um enorme inseto. Após derrotar o inseto, o monge disse que aquele tipo de inseto era muito saboroso. Enquanto falava, ele fez uma fogueira e começou a assar o inseto, convidando a protagonista a experimentar. A protagonista, confiando que tinha a mãe slime em seu interior como prova, e não temendo problemas estomacais, pegou um pedaço da carne e colocou na boca. Para sua surpresa, aquele inseto, embora parecesse nojento, era surpreendentemente delicioso, com gosto de lagosta e textura semelhante à de um peixe prateado. Assim, eles coletaram muitos desses insetos ao longo do caminho para levar como presente quando finalmente chegassem ao destino. Ao chegarem, a protagonista ficou maravilhada ao ver a diversidade dos cães que falam, sentindo que havia chegado ao paraíso, pois havia muitos pelos fofos que ela adorava. Então, um cachorro que fala muito bonito começou a conversar com eles. Eles eram perseguidos pelos humanos, e por isso, tinham um certo ressentimento contra eles. Mas, ao ver que a protagonista estava ajudando o pequeno cachorro a encontrar sua mãe, não atacaram imediatamente. A protagonista, percebendo que os cães que falam poderiam se comunicar, decidiu tirar os presentes que havia preparado ao longo do caminho. Seu plano era simples: depois que os cães que falam se alimentassem e relaxassem, seria mais fácil negociar. Essa menina era a astróloga da tribo dos cães que falam. Naquela noite, após observar os astros, ela viu o destino da tribo se aproximando da destruição, e que a causa de sua extinção seriam os humanos. Embora a protagonista tivesse trazido comida para que os cães que falam famintos pudessem se fartar, a menina, chamada Shishili, que significa estrela, não gostou da protagonista e quis expulsá-la. Depois de mandar a protagonista embora, Shishili olhou para o céu por hábito e viu uma estrela que representava a tribo, e ao lado dela, uma estrela de Salvador. Será que o Salvador seria aquela garota humana? Esse pensamento passou rapidamente pela mente dela, mas logo foi negado, pois humanos não poderiam salvar os cães que falam. Na manhã seguinte, a protagonista, que havia sido expulsa, voltou novamente. Desta vez ela trouxe comida, pois por causa da visão das estrelas na noite anterior, Shishili examinou a protagonista mais de perto e ficou surpresa ao notar que ela carregava um monstro mágico, uma slime e um monstro-aranha, e ainda as deixava deitar em seu corpo. É importante saber que as pessoas deste mundo geralmente desprezam os monstros mágicos, mas a garota diante dela parecia diferente. Ao descobrir que dentro da protagonista havia uma slime mãe, Shishili mudou sua percepção sobre ela e perguntou sobre o que a protagonista havia mencionado sobre querer criar um mundo onde humanos e monstros mágicos pudessem viver juntos. Assim, a protagonista compartilhou suas ideias com Shishili. Depois de ouvir a explicação da protagonista, Shishili decidiu acreditar nela e foi convocar os outros líderes dos cães que falam para discutir a questão. No entanto, assim que Shishili se
afastou, a protagonista encontrou um cachorro peludo chamado Hanley. Ele não apenas não nutria hostilidade em relação à protagonista, mas também a agradeceu por ter resgatado o filhote da tribo dos cães que falam no dia anterior. A protagonista estava tão intrigada com a pelagem de Hanley que queria encontrar uma oportunidade de acariciá-lo, então ela começou a conversar com ele. Hanley contou à protagonista sobre a tribo dos cães que falam. Embora pareça ser um único grupo, eles estavam divididos em diferentes sistemas por meio de laços de sangue, com alguns responsáveis pela batalha e outros pela agricultura. A linhagem de Hanley cuidava da medicina. A protagonista ficou curiosa sobre por que alguns cães que falam andavam com 4 patas, enquanto outros andavam com 2. A explicação era que todos os cães que falam nasciam andando com 4 patas e só podiam andar em 2 quando chegassem à idade adulta. Assim que essa conversa ocorreu, a protagonista não conseguiu mais se conter. Na verdade, em vez de aprender sobre os cães que falam, ela estava mais interessada em acariciar o cachorro à sua frente. A protagonista, que adorava acariciar pelos, não apenas se envolveu, mas também puxou seu irmão e o gato azul para se juntar a ela. Assim, sem querer, acabaram criando mais 2 cães para acariciar.